O Homem do Machado. As noites em Corumbá, Mato Grosso do Sul, sempre foram calmas, abafadas pelo calor úmido da cidade pantaneira. No entanto, os moradores mais antigos sempre temiam as noites mais escuras, especialmente aquelas em que a lua desaparecia por trás das nuvens, deixando a cidade envolta em trevas. Nessas noites, diziam que o espírito do Homem do Machado vagava pelas ruas. A lenda era antiga, mas persistente. Décadas atrás, um trabalhador rural, conhecido apenas como Juca, foi injustamente acusado de assassinar um fazendeiro influente. Condenado por um crime que não cometeu, Juca foi brutalmente executado, decapitado em praça pública. Naquela noite, com a cabeça rolando no chão, seus olhos, diziam, continuavam abertos, cheios de ódio. Antes de morrer, jurou voltar para se vingar de todos que haviam participado de sua condenação. As histórias falavam que, desde então, o espírito de Juca retornava em busca de vingança, armado com o machado que havia sido usado em sua execução. Suas vítimas eram sempre encontradas da mesma maneira, decapitadas, com os corpos largados nas ruas desertas da cidade. Apesar de as autoridades tentarem esconder os casos, a verdade era inegável. Havia algo assombrando as noites de Corumbá. Naquela noite em particular, a cidade parecia mais sombria do que o habitual. As ruas desertas, os postes de luz piscando e o vento quente soprando pela cidade traziam uma sensação de opressão. Entre os becos e vielas, algo se movia silenciosamente. Uma sombra que parecia fundir-se com a escuridão. Não havia som de passos, apenas o leve arrastar de metal contra o chão. Um ruído que enviava calafrios àqueles que ousavam ficar fora de suas casas. O Homem do Machado estava de volta. Ele caminhava lentamente pelas ruas, o machado balançando levemente em sua mão direita, sua lâmina brilhando com a pouca luz que conseguia se filtrar pela noite nublada. Suas roupas esfarrapadas e sujas de terra contrastavam com sua presença fantasmagórica, e o ar ao seu redor parecia gelar. Seu rosto, ou o que restava dele, era uma visão de puro terror. Os olhos vazios, sem vida, fixos em algum ponto invisível, e a boca aberta num grito mudo de dor e ódio eterno. À medida que a noite avançava, o vento ficou mais forte, trazendo consigo o cheiro acre de sangue. O primeiro sinal do horror que estava por vir foi um grito abafado. Um jovem, que voltava para casa tarde da noite, sentiu algo frio e cortante tocando sua nuca antes mesmo de perceber a presença do espírito. Quando tentou correr, já era tarde demais. O machado desceu com uma força sobrenatural, silenciando-o para sempre. Sua cabeça rolou pelas pedras da calçada, parando com os olhos congelados em uma expressão de puro pavor. A entidade não sentia remorso. Ele estava destinado a vagar até que sua vingança fosse completa, até que cada descendente daqueles que o condenaram também fosse ceifado. Naquela mesma noite, outras almas desafortunadas cruzaram seu caminho. Todas encontraram o mesmo destino horrível. Corpos mutilados foram encontrados no amanhecer, dispostos de forma macabra pelas ruas da cidade. Mas algo naquela noite estava diferente. O espírito parecia mais impaciente, como se estivesse à procura de algo ou alguém específico. Entre as vítimas, uma mulher idosa foi encontrada com uma mensagem cravada na parede de sua casa, escrita em sangue: "Vocês nunca escaparão." Os moradores, ao verem a cena, perceberam que a lenda era mais real do que jamais haviam imaginado. Ao amanhecer, o sol iluminou uma cidade tomada pelo medo. O espírito havia desaparecido com a luz do dia, mas todos sabiam que ele voltaria. Sempre voltava. A sede de vingança de Juca nunca seria saciada. E nas noites em que a lua se escondia, as ruas de Corumbá continuariam a testemunhar o horror do Homem do Machado. Ninguém estava a salvo.